Saudações florestais, tudo bom? Estamos retornando já com a nossa programação normal aqui. E aqui vou comentar uma notícia, tenho visto bastante em diversos blogs do setor rural, de maneira geral, né, do setor das agrárias. O Arthur chegou a fazer um vídeo aqui, um shorts aqui pra gente, um Reels, né, dependendo da rede social que você está vendo isso. Então eu acho bem importante comentar um pouquinho disso também aqui, dar dois dedos aí de prosa a respeito desse assunto, que é justamente sobre os protestos que estão acontecendo na Europa, né, por parte dos agricultores. Tem muita gente que está levando isso para o lado da política, o que é natural, né, no setor. Quando a gente fala de meio ambiente, é impossível desvincular isso de política, especialmente em tempos atuais, aí, né, em tempos de ESG. Né? Aí tem quem concorda, tem quem não concorda, mas vamos ler a matéria aqui. Essa matéria está na Forbes Brasil, então acho que é importante a gente dar uma lidinha, para depois ir comentando, ver o que a gente pode entender, para tentar desvendar quais as razões desses protestos, de fato. Tem muita gente falando, mas não quer dizer que tem tanta gente assim inteirada com esse tema. Acho que é importante trazer isso um pouco mais para a luz, para deixar as pessoas pararem de ficar ruminando a informação que não está totalmente correta. Vamos tentar entender aqui, tentar pegar o fio da meada, tá? Os países da União Europeia se orgulham de defender o meio ambiente, mas essa reputação está sendo testada pelos protestos de agricultores por toda a Europa. A Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, agora pretende abandonar planos de reduzir em 50% a utilização de pesticidas. Além disso, a União Europeia também decidiu na semana passada tirar o setor agrícola de um cronograma rigoroso para reduzir as emissões de gases com efeito estufa em 90% antes de 2040. Tem muitas coisas que estão relacionadas aí a essas prospecções que estão fazendo por conta das mudanças climáticas, né? Especialmente quando a gente traz para os biomas aqui da América do Sul. A gente fala Mata Atlântica, o bioma amazônico, o Cerrado, a Caatinga. É muito falado justamente qual a sobrevida, qual a capacidade de resiliência desses biomas, tá? Eles também passam por isso porque muitas das vezes essas mudanças meio que vêm. A moda começa na Europa para depois, aos poucos, chegar aqui para as Américas, né? Isso é comum. A gente está falando de um momento agora que está iniciando uma nova legislação na União Europeia, a EUDR, né? European Deforestation Regulation. Eu já comentei algumas vezes sobre essa mudança de legislação, né, que sai da European Timber Regulation para essa nova legislação. Então, muitas coisas vão mudar. Commodities que antes não eram cobertas pela antiga legislação, agora vão ser cobertas por essa nova. Né? Vão estar totalmente sobre esse grande guarda-chuva aí, que vai mudar muito, tanto para quem vai consumir esses produtos do setor rural, quanto para quem produz. Ou seja, vai afetar diretamente o mundo todo. Todo mundo que produz para vender para esses parceiros europeus. Quando a gente fala Europa, diferente dos Estados Unidos, que é um grande mercado também consumidor de commodities, a gente não está falando de um país, são vários países, alguns um pouco mais interessantes para um determinado mercado, outros mais importantes para outros tipos de mercado. Entende? O fato é que, quando se trata de Europa, com certeza o mundo todo vai ser afetado. Então é basicamente nisso que eles estão trabalhando, tá? Nessas mudanças. E pelo visto, isso está afetando muitos produtores de lá por diversos fatores, seja pelo aumento dos insumos, pelo aumento da burocracia, que com certeza eles vão passar, né? E agora eles vão sentir muito mais a concorrência, né? Estão sentindo muito mais a concorrência agora. Os produtos mais baratos aqui, o Brasil, por exemplo, ele está absorvendo toda essa burocracia e vai tentar atender o mercado europeu, na medida do possível, né? As commodities agrícolas aqui. Agora, será que os produtores europeus vão conseguir assumir essa burocracia e depois absorver esses custos sem repassar um aumento demasiado para os clientes europeus? Essa é a grande questão. A gente vai tentar entender aqui se eles vão mencionar nessa matéria, tá? Dando li, estou lendo com vocês aqui. Diversos fatores que levaram os agricultores a protestar nas últimas semanas, causando alguns danos em capitais como Paris. Estes incluem o aumento dos custos, acabei de comentar, o aumento da dívida, a concorrência de mercados mais baratos e a queda dos preços de venda. Exatamente tudo que eu acabei de comentar já nesse primeiro parágrafo aqui. Então, eles não estão conseguindo absorver esses custos dos insumos. Com certeza, o crédito deve estar sendo afetado lá, as margens de juros aí deve estar massacrando um pouco mais esses produtores.
Então, por isso eles estão sentindo muito mais. Estão tentando fazer, de certa forma, pelo que eu estou entendendo até aqui, um protecionismo do mercado europeu, né? Olha, a gente não pode ficar comprando similar ao que o Brasil, por exemplo, sofre com a China. É muito difícil os produtos brasileiros, né, competirem com produtos da China, quando a gente fala de eletrônicos, por exemplo, né? Uma marca como a Multilaser é muito difícil dela concorrer diretamente com uma marca lá da China, apesar de parte desses insumos da Multilaser serem da China. Mas, enfim, trocando em miúdos, é muito difícil, entende? Por conta da escala, os custos de produção, o custo Brasil é muito mais elevado do que o custo de produção lá da China. Então fica uma concorrência desleal de certa forma. Então muitas vezes sai mais barato importar. Com todas as taxas de importação, compensa mais do que comprar de um produtor aqui nacional. Entende? Vamos seguindo aqui para não se alongar muito. O preço médio dos produtos agrícolas que os agricultores recebem diminuiu 9% no terceiro trimestre de 2023, em comparação com o ano anterior, 2022. As manifestações atravessaram o Canal da Mancha e chegaram no Reino Unido no fim da semana, da última semana, essa que passou, antes do Carnaval. Agricultores britânicos, cujo país não faz mais parte da União Europeia, fizeram uma demonstração improvisada de tratores na cidade portuária de Dover na sexta-feira, enquanto protestam contra as importações estrangeiras de alimentos. Quando a gente fala de importações estrangeiras, a gente fala de Brasil, a gente fala dos Estados Unidos, Ásia, ali com a Índia, e a gente também fala de África. Os países africanos também são grandes produtores de produtos que vão ser comprados pelos europeus. O comissário da Agricultura da União Europeia, Janusz, um sobrenome que eu não faço ideia como se pronuncia, disse estar feliz com as mudanças, pois, segundo ele, as decisões não haviam sido totalmente justas. Segundo esse sobrenome, de novo, precisamos reduzir o uso de pesticidas, mas não forçar os agricultores a fazer isso. Ele afirmou que a solução é fornecer mais subsídios financeiros ao setor para incentivá-lo a prosseguir com práticas mais verdes. Essa é uma grande questão, tem um vídeo aqui para quem se interessar a ver. Os agricultores estão no centro de uma das peças legislativas mais importantes e históricas da União Europeia. A política agrícola comum, que fornece 55 bilhões de euros, que é equivalente a 291 bilhões de reais, todos os anos em subsídios ao setor. A União Europeia pretende tornar-se neutra em carbono até 2050. Tem um estudo da Nature, o Arthur já fez vídeos aqui, eu já fiz vídeo também aqui no Florestal Brasil, falando sobre esse estudo e tudo que está envolvido aí com essa baixa de carbono, especialmente quando a gente fala aqui também com a capacidade de resiliência do bioma amazônico, que é crucial para o mundo. Também tem gente que discorda disso, mas vamos trazer aqui o que é consenso já entre os especialistas do setor. Então, qual é a capacidade de resiliência da floresta amazônica aí até 2050? Então, 2040, 2050, essa faixa de 10 anos aí, pelo visto, é crucial aí para a gente entender como é que a humanidade vai ter que lidar com os anos seguintes, com as décadas seguintes aí, a década de 2060, 70, o que vai estar acontecendo no mundo nesse período. Tudo vai depender de como a gente vai lidar até 2050, segundo os estudos que estão saindo até então. Quer também reduzir as emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 55% até 2030, em comparação com os níveis de 1990. Questionados sobre essas últimas mudanças na política poderiam comprometer essas metas ambiciosas, o secretário disse: essa é a meta geral para toda a economia, mas na agricultura devemos ter em conta as especificidades da agricultura. Enfim, disse um monte de coisa, mas não disse nada. A reavaliação das suas políticas climáticas ocorre em um momento em que a União Europeia se aproxima das eleições parlamentares em junho, que deverão trazer mais legisladores de extrema-direita para o parlamento. A questão dos agricultores deverá dominar a competição eleitoral, tornando-se uma das poucas questões que vai envolver todos os países e todos os partidos, diz Alberto Alemano, professor da HEC Paris Business School. Muito difícil, como eu sempre falei, o meio ambiente é diretamente ligado à política, seja no Brasil, seja em qualquer outro país do mundo. Então é muito difícil, porque agora os ânimos estão muito acirrados, a gente está num clima que me parece muito similar ao que eu já li dos momentos pré-Segunda Guerra, assim, sabe? Os momentos da Guerra Fria ali, porque tá todo mundo muito pilhado. Parece que a qualquer momento, qualquer centelha pode gerar um novo conflito.
Tá? Apesar de não mencionar nessa matéria aqui, com certeza eles estão sentindo os impactos desses conflitos que estão acontecendo na Europa, tá? Até o próprio conflito ali entre Israel e Palestina, tudo isso vai afetar a economia dos países que estão patrocinando esses conflitos, seja de um lado, seja do outro. Tá? Então eles vão ser diretamente afetados. A Rússia está ali colada. Né? Os brasileiros não sentem tanto esse receio de um conflito a nível mundial, assim. O Brasil é um pouco afetado por isso, né? Se comparado, por exemplo, com os Estados Unidos e União Europeia. Estados Unidos, a gente sabe que financia esses conflitos aí há décadas. Aí. A União Europeia, da mesma forma. Sabe? Então, a Rússia ali coladinha com eles, com esse conflito na Ucrânia, dinheiro sendo jogado aí a perder de vista. Então, com certeza, uma situação bem delicada para eles e isso vai ter um custo. Alguém vai ter que pagar essa conta e geralmente isso aí quem sobra para o contribuinte, né? É bem difícil, mas é a realidade. Então, quando vocês estão sentindo isso, eles vão jogar isso para cima da agenda verde. Olha, a gente precisa dar uma reduzida aqui, aumentar um imposto aqui, vocês vão ter que vender mais barato. No entanto, os custos de vocês vão ser ainda mais caros, mas vocês não podem repassar isso para o consumidor, justamente para ajudar o mercado. A gente precisa da compreensão de todos. E assim a gente vai cada vez pagando mais, cada vez pagando mais, cada vez pagando mais. A gente está vendo como é que fica esse cabo de guerra aqui no Brasil. De um lado é o pessoal que acha que tem que desmatar tudo, do outro lado o pessoal acha que não, tem que preservar de uma forma a deixar tudo intocável. A gente sabe que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Não dá para ficar demonizando um lado ou outro aqui e não ter um consenso no final das contas, senão a gente fica só brigando, discutindo que nem um monte de adolescente. Tá? Então o fato é esse. Essas são as razões. Então, eles querem um pouco mais de autonomia para poder lidar com seus produtos. Eles querem um pouco mais de incentivo no setor de produção de commodities agrícolas aí, né, no caso dos produtores europeus. E eles querem um pouco mais de equidade nessa relação entre os produtos nacionais, lá dos países da União Europeia, e os importados, né, que vêm de África, Ásia e aqui das Américas, como eu já comentei anteriormente. Tá? Então, é basicamente isso que eles querem e eles estão protestando justamente por conta disso. Pelo visto, a água bateu na bunda. Agora é saber o que a União Europeia vai fazer. Em breve a gente vai estar passando, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essa nova legislação europeia, a EUDR, né? E ver se de fato a União Europeia vai sustentar isso, né? Porque, pelo visto, os países produtores não vão engolir muito bem isso, né? Os países produtores têm suas próprias legislações, eles estão se adaptando justamente a essas práticas ESG, vamos colocar dessa forma, que a gente abrange de tudo de maneira geral. Então, como é que os países produtores vão lidar com isso? Né? Se, por um lado, a burocracia faz com que os custos de produção aumentem, no entanto, os parceiros europeus não vão se sentir à vontade de pagar ainda mais para querer absorver esses custos que os produtores estão tendo. Né? Então vão fazer pressão de um lado, os produtores vão fazer pressão de outro, aí vai ver para que lado que a corda arrebenta. Né? A gente precisa lembrar também que apesar da Europa ser um parceiro muito importante, tem muitos outros eixos no mundo aí para se fazer negócio. Agora é saber se a China consegue absorver esses dissidentes aí do mercado europeu, né? Esses produtores que não vão estar mais aptos a fornecer para o mercado europeu, porque o mercado europeu está justamente com essa nova legislação, tá com as novas diretrizes dele, e fazendo pressão também para manutenção de preços, ou se isso vai direcionar para um mercado, sei lá, para o mercado dos Estados Unidos, ou se os Estados Unidos também vai mudar sua legislação para ficar emparelhada com a legislação europeia. Aí, de fato, a gente realmente vai ter uma pressão muito forte nos mercados aí emergentes. Então, a China com certeza não vai conseguir absorver tanto assim as commodities, né, da América do Sul e da África, por exemplo. Tá? Mas isso aí é uma coisa que já sai da minha esfera de conhecimento. Com certeza eu tenho que ler um pouco mais para poder debater esse assunto com vocês aqui. Tá? E eu espero que em breve eu possa estar fazendo isso. Já baixei as minhas literaturas aqui para fazer um apanhado, fazer aquele roteirinho. Se tiver alguém interessado em bater um papo sobre isso ou ajudar a fazer o roteiro, serão muito bem-vindos aqui. Tá? Lembrando sempre que o Florestal Brasil é um portal colaborativo, justamente para a gente se ajudar aqui a trazer um pouco mais, a difundir um pouco mais de conhecimento para as pessoas
através da internet, né? Através do nosso canal no YouTube, através do nosso site www.florestalbrasil.com. Acessa lá, se atualiza que tem matéria todo dia. Matérias como essa, por exemplo, aqui, que daqui a pouco vai estar disponível lá no Florestal Brasil também, tá? Com os comentários, seja do Arthur, seja meu, do Lucas, e de quem quiser participar aí também. Quiser escrever por site, colocar suas matérias, colocar seu ponto de vista, fazer uma coluna pessoal, só falar com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem no nosso Insta lá no direct ou no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Os links vão estar na descrição desse vídeo aqui. E vocês vão ser muito bem-vindos, tá? Vem fazer parte do Florestal Brasil, e assim a gente bate um papo, se conhece, compartilha mais conhecimento com mais pessoas. Beleza? Por agora é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.